com alegria, com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus Passos. Novamente, nós nos encontramos aqui no estúdio da TV Primer, TV São José, ao vivo, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quando hoje a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a festa litúrgica de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Nós sabemos que Nossa Senhora, já falei aqui mais do que uma vez, tem mais de 2.500 títulos pelo mundo afora, em todos os 5 continentes. E especialmente antigamente, o dia de hoje era dia santo de guarda e igualmente feriado, mas por razões diversas não é mais feriado. E também nesta pandemia, neste vírus terribilíssimo, especialmente atingindo Santa Catarina, onde tantas pessoas já partiram desta vida para a eternidade por causa desse vírus, devemos ter todo o cuidado, mesmo nas celebrações, mesmo nas santas missas, mesmo no aglomeramento de pessoas ou nas praias, devemos cuidar, porque nós amamos a nossa vida. E olha, depois de pegar esse vírus, há muitas pessoas que, com a graça de Deus, entram no hospital e conseguem superar a enfermidade. Depende de cada organismo. Mas há tantas pessoas que, infelizmente, vão para o hospital e de lá vão para a UTI, e apesar de todo esforço, toda a dedicação dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos, se revezando, e as pessoas, infelizmente, não conseguem superar e entram, às vezes, muitos até precocemente, desta vida para a eternidade. Então, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Essa palavra mácula, do latim, quer dizer mancha, quer dizer pecado. Imaculada quer dizer Nossa Senhora sem pecado. Foi isto que o anjo Gabriel, se você tomar, por exemplo, a Bíblia Sagrada em São Lucas, logo no capítulo 1, Deus que envia o anjo Gabriel para convidar Miriam, nome hebraico, que para nós quer dizer Maria, a convidou para ser a mãe do Salvador, Cristo Jesus. E quando ela descobriu que ela que tinha feito voto de virgindade, que seria por ação, por obra do Divino Espírito Santo, então o que é que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, ó Deus. E naquele momento do seu fiat, do seu sim, ela concebeu por ação e por virtude do alto. E exatamente quando, em 1830, Nossa Senhora apareceu em Paris para Catarina Labouré, o que é que ela disse? Eu sou a Imaculada Conceição, e o que ela também repetiu quando Nossa Senhora apareceu em 1858, lá em Lourdes, para Santa Bernadette Soubirous, porque o Papa Pio IX, em 1854,
havia proclamado o dogma, uma verdade, proclamando Nossa Senhora como a Imaculada Conceição. E foi então, em 1800, 4 anos depois, que Nossa Senhora apareceu para Bernadette Soubirous, afirmando: eu sou a Imaculada Conceição. Veja, então, Nossa Senhora confirmando aquilo que o Papa exatamente afirmava. Tinha afirmado em 1854, especialmente, e também Nossa Senhora, também em Paris, também falou numa das visões: Maria, eu sou Maria Santíssima, concebida sem pecado, rogai por nós. E pediu que fosse impressa uma pequena medalha com esses dizeres: Maria concebida sem pecado, rogai por nós. E eu tive a graça de ser ordenado presbítero, eu, Padre Pedro José Keller, no dia 8 de dezembro de 1960, no maravilhoso e grandioso santuário de Nossa Senhora da Zambuja. Note bem, no santuário repleto de muitas pessoas, meus pais, irmãos, alguns sobrinhos, especialmente tios e parentes de Brusque, mesmo aqui de Florianópolis, alguns diversos parentes ou conhecidos também se fizeram presentes nesta maravilhosa celebração da Santa Missa, presidida pelo então arcebispo, que hoje já se encontra, sem dúvida nenhuma, na felicidade eterna com o Pai eterno, Dom Joaquim Domingues de Oliveira. E desde ali eu fui exercendo, com a graça de Deus, o meu ministério sacerdotal em muitas cidades, rezando missas em muitos locais e exatamente proclamando, evangelizando, batizando, atendendo o sacramento da misericórdia e o sacramento da unção dos enfermos. Ainda há 2 dias atrás, um advogado me telefonava: Padre Pedro, quero e faço isso de vez em quando, agradecendo o Senhor, porque eu estava desenganado com três médicos. Eu não estava sabendo de nada. Depois, os meus parentes me falaram: Padre Pedro, isso faz 17 anos, e eu escutei a sua voz, eu estava assim quase completamente consciente, inconsciente, mas escutei a sua voz falando com médicos ali. E eu então naquele momento pensei: se o Padre Pedro me pudesse dar a unção dos enfermos, esse sacramento da misericórdia. E depois então o Senhor disse: doutores, médicos, com licença, eu vou dar agora a benção da saúde para esta nossa pessoa. Era um advogado e tal, e dei unção de enfermos, e depois disso os médicos disseram: aquele que estava desenganado foi melhorando, e saiu do UTI, foi para o apartamento, e hoje continua por 17 anos exercendo o seu trabalho como advogado. E assim como ele, quantas pessoas. Eu então tive a graça de ser ordenado presbítero, sacerdote, e agradeço diariamente, 2 ou 3 vezes. E alguns perguntam: Padre Pedro, mas são muitos os que ficam sacerdotes? Não é tanto, não. Aliás, Cristo Jesus nos diz claramente em Mateus capítulo 22, versículo 14, veja bem, capítulo especialmente, onde Cristo, capítulo 22, versículo 14,
o que é que nós lemos ali? Porque muitos são os chamados, poucos os escolhidos. E tem uma outra passagem da Sagrada Escritura também, que nós podemos ler igualmente, também em Lucas capítulo 10, versículo 2, onde Cristo Jesus nos diz também claramente: pedi ao Senhor da messe para que envie mais operários para a messe. Em outra passagem ainda, em Mateus capítulo 9, versículo 37, onde nós podemos ler a passagem onde Cristo Jesus nos diz: a messe é grande, mas os operários são poucos. E Cristo Jesus já diz: pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. E eu agora, neste meus 60 anos de feliz ordenação presbiteral, eu coloquei como santinho, e especialmente, esse aqui é um tamanho maior, onde eu tive a graça de cumprimentar o Papa. A primeira vez foi lá em Roma, em 1982, quando eu participei de um congresso internacional das equipes de Nossa Senhora, com 6.000 e tantos congressistas de 30 e poucos países do mundo, onde eu tive então a ocasião também de cumprimentar o Papa. E quando o Papa veio aqui no dia 17 de maio de 1991 para Florianópolis, para a celebração da missa, da beatificação da então Madre Paulina, hoje Santa Paulina, eu fiz parte da comissão central da visita e da recepção do Papa. Então eu tive ocasião de cumprimentá-lo por 3 vezes. Na noite, quando ele chegou, dia 17, juntamente com o arcebispo de então, Dom Afonso Nils, e mais uns 8 sacerdotes que fazíamos parte da comissão central. Depois, no outro dia também, após a missa, tive também esta alegria e essa oportunidade de cumprimentá-lo novamente, quando fui convidado para também fazer parte do almoço bem frugal, bem simples, a razão de peixe e camarão ali na residência do nosso bispo. E à tarde, pelas 16h30 também, lá no Sesc, quando o Papa deu uma palestra para todos os religiosos e sacerdotes. E eu também então imprimi um santo um pouco menor, com a oração aqui atrás, e alguns milhares de santinhos com o Papa e a oração. E agora então vamos, já que Cristo disse: pedi mais operários para a messe, você receberá. Nas igrejas vão ser distribuídos, por certo, esta oração. Com a oração, eu vou rezar agora a oração pelos presbíteros, pelos sacerdotes. O Papa Francisco sempre diz: rezem por mim, eu preciso muito da oração. Quem de nós não precisa da oração? Os bispos, os presbíteros, os pais. Os filhos deveriam se lembrar mais de rezar também pelos pais, para que eles continuem sempre com perseverança pelo caminho do bem, para dar o testemunho de vida para os seus filhos. E mais tarde, como avós ou bisavós, para os netos e bisnetos. Então aqui, mas quem precisa muito da oração, eu sempre digo também, o Padre Pedro precisa muito da oração. E se o Padre Pedro é aquela pessoa que, sem dúvida nenhuma,
Eu mesmo sempre agradeço diariamente pela minha vida, pela saúde, por causa da minha prece, da minha oração, da oração no passado. Meus pais, sem dúvida nenhuma, que se encontram felizes na eternidade. Atualmente, meus irmãos, meus cunhados, tios, e também tantos sobrinhos e sobrinhas. E também quantos telespectadores que a cada passo rezam pelo Padre Pedro, pela saúde, pela felicidade, pelo feliz sacerdócio. Feliz sim, porque vocação acertada e vida feliz. Eu nunca me arrependi de ser sacerdote. Nunca. Pelo contrário, se eu não fosse sacerdote, eu gostaria de ser sacerdote. E rezemos. Senhor Jesus, sumo eterno sacerdote, como São João Vianney, patrono de todos os presbíteros, nós vos confiamos os nossos padres, os que conhecemos, os que já evangelizaram em nossa paróquia, e os que nos dais hoje como pastores. Vós os chamastes cada um pelo nome. Sem dúvida nenhuma, eu fui chamado pelo Cristo para ser sacerdote. Guardai-os na fidelidade, dai-lhes ânimo, confiança, alegria e otimismo para cumprirem sua missão evangelizadora. Que a Eucaristia que eles presidem, ou seja, a Santa Missa, os nutra e lhes dê coragem. Que eles sejam mergulhados no vosso coração de misericórdia, para serem testemunhas do vosso perdão e nos ensine o verdadeiro caminho da santidade. Pai, que com eles, nós nos oferecemos ao Cristo pela Igreja, que eles sejam missionários no sopro do vosso Espírito Santo, para que juntos realizemos a vossa obra para a salvação de todos. Amém. São João Paulo II, intercedei junto a Deus por todos os presbíteros. E ali depois eu coloco a data, Santuário de Azambuja, 8 de dezembro de 1960, quando eu tive a graça de ser ordenado presbítero, e Florianópolis, 8 de 12 de 2020, após 60 anos de vida presbiterial. E vamos agora também, hoje, o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rezemos. Virgem Santíssima que fostes concebida sem o pecado original, e por isso merecestes o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e por terdes evitado todos os outros pecados, o anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras: Ave Maria, cheia de graça. Nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados, e já que vos chamamos de mãe, atendei-nos com carinho maternal e ajudai-nos a viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. E lembremos-nos de sempre rezar pelos presbíteros, pelos sacerdotes. E se você desejar, se não adquiriu, passe na paróquia e veja se ainda tem e poderá adquirir este calendário maravilhoso do Sagrado Coração de Jesus. E especialmente também nesta missa maravilhosa que eu celebrei hoje de manhã, foi distribuída esta oração e bem como também esta lembrança de São João Paulo II com esta oração. Eu passarei, por certo, em algumas paróquias e deixarei também esta oração e procure você rezar esta oração para isto.
então, rezar, e também quantas pessoas que quando viram, especialmente no domingo, quando já distribuí antecipadamente e rezamos essa oração, quantas pessoas, ai Padre Pedro, que maravilha! Quantas pessoas que receberam verdadeiras graças, verdadeiros milagres em vida de Deus por meio de São João Paulo II e também agora após a sua morte, que foi no ano 2005. E os santos, irmãs e irmãos, prezados telespectadoras e telespectadores, os santos de hoje são Romário, Santa Lucila, Eucário, Ana, que na apresentação do menino Jesus no templo, ali estava com o velho sacerdote Simeão, e Badilon e Brígida. Hoje também é o Dia Nacional da Família. Como é bacana as pessoas terem uma família unida, uma família que se quer bem, uma família que se ama, uma família que realmente todos colaboram com o pai, com a mãe, e se ali tem uma vovozinha, uma bisavó, todos sabem respeitar esta pessoa como pessoa verdadeira. Todos nós. Porque às vezes há pessoas que não dão muita bola para a pessoa idosa. Ah, já bananeira que já deu cacho, já escutei esta expressão. Aí eu perguntei, e você quer viver muitos anos? Claro, Padre Pedro. E você quer chegar à idade da sua bisavó? Claro, Padre Pedro. E você gostaria de ser tratado pelos seus bisnetos, como você agiu agora com a sua bisavó? Não, Padre Pedro. Então, qual a conclusão? Padre, desculpe, vovó, me desculpe, vovó, bisavó, de agora em diante eu vou cuidar melhor da senhora. Eu nunca tinha pensado nisso que o Padre Pedro falou para mim. É, claro. E quantas pessoas que hoje, às vezes, não são bem tratadas, quem sabe, porque também não trataram bem os seus semelhantes. Então, especialmente, os santos ali é o dia da família, o dia também da justiça. Hoje também é o dia do cronista esportivo, então especialmente. E hoje então tivemos a missa às 10 horas, é claro, com distanciamento social. Eu pedi que nenhum dos meus sobrinhos, nem meu mano que mora aqui 46, 47 anos em Florianópolis, nem a minha cunhada, viessem para participar da Santa Missa. Assistam, hoje à noite, 19h30, eu já recebi recados lá de São Paulo, duas irmãs minhas que viram e assistiram à missa, lá de Maringá, lá da cidade de Marilena, na divisa Mato Grosso, tal. Eles foram comunicados que seria transmitido pelo Facebook, como vai ser transmitido hoje à noite igualmente, às 19h30, Facebook da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, como também por todos os meios de comunicação da nossa arquidiocese de Florianópolis. Então, muitas pessoas que já em Maringá, Londrina, sobrinhos meus espalhados em toda parte, e sobrinhos netos, eu tenho sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos. Uma sobrinha bisneta, a Giovana, vai se formar médica agora no dia 15, em Maringá. O Rafael, que devia também se formar agora no final do ano, em Londrina, mas devido a essa pandemia, vai ser, quanto me consta, na metade do ano que vem. E assim eu tenho mais diversos outros fazendo medicina. Eu sempre aconselhei, seja nas minhas palestras, seja nas minhas homilias, seja nos meus programas de rádio, nas minhas entrevistas, no programa aqui também, quem me assistiu pode ver quantas vezes eu incentivei
para as pessoas estudarem, para que cada um reze ao Espírito Santo, para que acerte a sua vocação, para a qual Deus lhes deu as capacidades, os talentos. Veja o que eu falei, por exemplo, hoje, domingo também, na missa. Eu simplesmente, na missa, e também na missa de hoje, na minha homilia, falei, Deus criou o ser humano, e acumulou a todos, cada um, com inúmeros e diferentes qualidades, dons, capacidades, talentos e aptidões. E o colocou no mundo para que ele se desenvolvesse, se aperfeiçoasse, se realizasse e colaborasse na realização e felicidade de quem? De seus semelhantes. E assim também se sentisse bem feliz já aqui, para que, com o término de sua existência terrena, pudesse exclamar como grande convertido e propugnador incansável da boa nova de Cristo, São Paulo, podendo dizer, cumpri minha missão e agora aguardo o galardão, a recompensa que o Cristo prometeu a todos que realizassem o bem e colaborassem na salvação de seus semelhantes. Fico-vos agradecido ao Cristo, sumo eterno sacerdote, e muito agradecido pela vocação e chamado para o ministério sacerdotal e a graça da perseverança. A todas e todos, que o Cristo Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar. E não esqueçam, de quem quiser, acompanhe pelos meios de comunicação, hoje às 19 horas, a Santa Missa. Que o Senhor esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para apontar sempre o caminho certo. Lembre-se sempre de rezar o Espírito Santo para que você possa acertar a sua vocação, como eu, Padre Pedro, graças a Deus, acertei, e o Cristo me acompanhou sempre, porque também procurei colaborar com Cristo Jesus. E nesse momento, a bênção da água, a bênção também de Cristo, sumo eterno sacerdote da Santíssima Trindade e Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltarei na próxima quinta-feira, 2h30, 3 horas. Beba essa água com muita fé.